Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falarmos do livro Latinitas, uma introdução à língua latina através dos textos do autor José Amarante. Dentro das nossas indicações de livros de latim, esse é um livro que eu acho interessante, especialmente para aqueles que estudam o latim no âmbito universitário. Nessa obra, o autor José Amarante, ele reúne aqui vários textos para serem traduzidos e com essa tradução o aluno ele vai aprendendo o vocabulário, a gramática, o texto. Então, aqui nessa obra, o José Amarante, né, que é um brasileiro, ele coloca todo esse ensinamento e utilizando um método que é bem parecido com o Aprendendo Latim aqui do Peter Jones e da Kate Sidwell, né? Então são duas obras que tratam do método textual, né, que ensinam o latim através da leitura dos textos. O diferencial aqui do José Amarante é que ele trabalha com textos originais, né? Acho que só os três primeiros textos é que são adaptados com uma linguagem mais facilitada para o aluno, mas depois disso ele trabalha com os textos que são diretamente do latim original, que são de autores clássicos, etc. Enquanto que esse aqui utiliza mais essa questão da adaptação, visando a didática também. Mas é muito interessante a obra do José Amarante, porque é um resgate do estudo do latim aqui no Brasil. Desde a da década de 60, 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o latim ele passou a ser estudado apenas no âmbito universitário, né? Antes disso, as escolas adotavam, né? Então, desde 61, as escolas secundárias e ensino médio também deixou de estudar o latim. E apenas algumas universidades interessadas, como por exemplo os cursos de Direito, os cursos de Letras, que se interessavam pelo estudo do latim. Então, por isso, visando procurar um material didático, o José Amarante ele fez uma intensa pesquisa, né? Ele comprou aí quase todos os livros publicados aí de gramática, de ensino de latim, até a presente data para fazer uma bibliografia histórica sobre a história do latim no Brasil, e a partir dos prefácios e dos textos que ele encontrou, ele pôde formular um pouco da história do latim, e assim ele formou a tese dele em 2014. A tese dele foi premiada, né, com o prêmio CAPES de tese de letras e linguísticas, né? E essa tese ela narra a história do latim desde o período colonial aqui no Brasil até o século XX, né? A tese se chama Dois Tempos da Cultura Escrita em Latim no Brasil, o tempo da conservação e o tempo da produção, e que recebeu esse prêmio CAPES em 2014 na área de letras e linguística. E a partir dessa tese dele, no apêndice ele colocou esse material didático para as universidades, para os cursos de letras e para aqueles que estudam o latim de forma autônoma, né? Como é colocado aqui logo aqui no livro, né? O material didático que aqui se apresenta propõe uma nova abordagem metodológica para a aprendizagem de latim, tanto para os alunos do ensino superior quanto para autodidatas, e possibilita ao discente o acesso aos textos originais, ao contexto de produção das obras. Então ele é um autor aí que já tem aí um certo renome nessa área do latim, né? O José Amarante aqui é José Amarante Santos Sobrinho, que ele concluiu pela Universidade Federal da Bahia a graduação em Letras Vernaculares em 1999, mestrado em Letras e Linguísticas em 2005 e doutorado em Língua e Cultura em 2013, tendo sido agraciado com o Prêmio CAPES de Tese 2014 na área de Letras e Linguísticas. Fez pós-doutorado na Universidade de Siena, Itália, em 2016, atuou em educação básica, tendo lecionado na Amazônia e na Bahia. Também contista, é autor de Ainda em Flor e de Bale a Fantasia, Contos e Alguma Poesia. Seus trabalhos como docente de latim têm início em 2000 e desde 2009 atua como professor na Universidade Federal da Bahia, onde pesquisa didática do latim, história do latim no Brasil, estudos e tradutórios de obras mitográficas tardo-antigas e medievais. Então tá até a fotinha dele aqui, né? Então ele fez todo esse estudo, que eu achei bem interessante, né, de pegar todas essas gramáticas, todos esses estudos já feitos no Brasil e tentar esboçar esse aspecto histórico do latim no Brasil. Então é interessante verificar no próprio site Latinitas, né, ele construiu um site onde ele disponibiliza gratuitamente esse livro aqui em PDF. Né? Inicialmente ele foi publicado em 2 volumes.
Aí depois, com o passar do tempo, ele fez uma revisão e acrescentou algumas coisas e melhorou isso e fez esse volume único. O interessante disso tudo é que aqui está completo, né, os 2 volumes que ele havia publicado, e além disso fez a revisão, e só existe 500 exemplares dessa edição. Então eu recomendo que, se você não comprou ainda, que compre, se você tem interesse pela língua do latim, né? Porque está escrito aqui, ó, logo na contracapa, na parte final, que existem apenas 500 exemplares. Então é um tipo de livro, por ser no âmbito universitário, que costuma deixar de ser republicado, né? A não ser que as universidades comecem a adotar, e aí sim vai ter uma republicação, mas eu recomendo que compre, porque existe em PDF de graça para baixar, mas a versão física realmente é bem mais interessante de ser trabalhada, de ser analisada. Então, dentro aqui do livro, propriamente, ele vai trazer primeiro aspectos históricos, né, do latim, explicando as diferenças dos vários tipos de latim que existe, né, explicando a origem do latim com um caminho indo-europeu, itálico-céltico, e depois itálico, depois latim, depois a língua românica, que as línguas que são derivadas do latim, como o francês, italiano e o nosso português. Depois ele trata sobre os gêneros na antiguidade, os vários tipos de forma de se escrever, as obras, as fases da literatura latina. Depois ele fala sobre alfabeto, sobre pronúncia. Em seguida ele fala de cada texto que ele vai analisar. Então ele divide a obra por partes, de acordo com o tipo de literatura, o tipo de obra que vai ser analisada. Por exemplo, aqui, ó, fábulas mitológicas. Então, a partir daqui, ele coloca alguns textos de fábulas mitológicas que a pessoa tem contato com aquela fábula, ele explica o que é uma fábula, o contexto histórico, e depois apresenta a própria fábula aqui no livro, com a sua versão em latim, e depois aqui o vocabulário. E depois do vocabulário, as várias explicações gramaticais, para que o leitor ele consiga traduzir da melhor forma possível aquele texto que foi apresentado, né? Então temos vários segmentos aqui que ele coloca, né? Outro segmento aqui são as fábulas esópicas, né? E ele coloca também vários tipos de fábulas aqui, com a versão original e depois os textos para se fazer a tradução. Depois temos aqui os epigramas, né? Muito interessante, né? O gênero epigrama, que ele coloca também dessa mesma forma o texto, o vocabulário. Depois epístolas, né? Com várias referências aqui a Cícero, que eu achei bem interessante. Depois de analisar as epístolas, tem aqui também as elégias. Depois das elégias tem ainda a poesia épica. Então aqui ele vai dar referências de poesia épica, trechos para ser traduzido. Eu achei isso interessante por ser didático. Odes, né? Então ele faz todas as referências, explica o que é cada um desses tipos literários, explica também aspectos históricos. No final existe um apêndice que ele colocou o nome de Lendo, né? Nesse apêndice tem uma série de tabelas que são muito úteis para quem estuda o latim. Essas tabelas são tabelas aí de declinações, de várias coisas referentes ao latim, né, quanto a verbos, né, os casos, funções dos casos. Depois temos o vocabulário geral, que é a maioria das palavras que aparece na obra, né, que podem ser encontradas ao longo dos vários textos que ele reuniu e colocou a tradução em português aqui. E no final tem uma coisa que eu achei muito legal: vocabulário por ordem de frequência. As principais palavras que são utilizadas no latim com mais frequência, né, tanto na literatura, né, quanto nas obras mais interessantes de gramática. Ele colocou aqui essa tabela que vem de um dicionário que traz esse índice, né, de palavras mais frequentes. Isso facilita muito o estudo, né, que se você se apegar às palavras mais frequentes, você terá um domínio mais fácil, né, do latim. No final ele coloca as referências com as várias gramáticas que ele consultou, os textos que ele teve acesso, e explica, né, também aqui os dicionários, coloca também sites, né, que ele consultou também. Então veja que é um material didático para universitários e para pessoas que procuram um estudo autônomo do latim. Minha recomendação, especialmente para quem inicia no latim, para quem não tem conhecimento nenhum, não é começar pelo Latinitas, porque no Latinitas ele utiliza o mesmo critério
da análise textual, do aprendendo latim. Né? E trabalhar com textos normalmente exige muito, né, do aluno. Então acho que primeiro as pessoas precisam ter um vocabulário e meio que ter um apego pela língua antes de iniciar uma leitura dos textos. Então por isso que eu recomendo inicialmente o Língua Latina per Illustrata, do Hans Orbeck, e o segundo volume dele, né, que é Língua Latina per Illustrata, Roma Eterna. Né? Então primeiro utilizar o método do Hans Orbeck, que é o método natural ou o método direto, depois partir para o Latinitas ou o Aprendendo Latim. Né? Tanto um quanto o outro utilizam o mesmo método. E particularmente eu gostei do Latinitas por ser uma obra de um brasileiro, que eu acho interessante, né, que tem esse empenho para o estudo do latim aqui no Brasil, e ele cumpriu esse papel de trazer uma obra didática. Em vários anos em português não se lançava uma obra sobre o latim, e aqui o próprio José Amarante ele tenta resgatar isso. Então tem todos os méritos, né? E ele ainda está escrevendo o livro sobre a história do latim no Brasil, que é a tese inicial que ele venceu esse prêmio de 2014. E por que ele não publicou e já publicou a parte gramatical, a parte do estudo, né? A parte do método textual? Porque nessa história do Brasil, para se compreender a história do Brasil, exige muito estudo. Né? O trabalho dele foi um trabalho realmente muito bom. Eu recomendo que você procure, né, esse trabalho que eu mencionei de 2014, que é o que ele ganhou a tese. Porém, ainda tem muitas lacunas. Ele vai complementar isso e vai formar um novo livro que terá realmente aí todo o aspecto histórico do latim no Brasil. E eu acho que é aí que é o interesse para aqueles que estudam latim. Conhecer como o latim chegou no Brasil, como ele foi estudado, como ele foi tratado, os métodos e as abordagens aqui no Brasil, que levaram também a métodos que não foram interessantes, por exemplo, até chegar a ponto de a escola não mais adotar, através da Lei de Diretrizes Básicas em 1961, não mais adotar o latim como um objeto de estudo. Então é interessante a obra com esse resgate promovido aqui no âmbito universitário. E fica então essa dica para que você possa adquirir, né? Só existem 500 exemplares. Vou deixar o link onde vocês podem adquirir e também onde vocês podem baixar de graça. Né? O próprio José Amarante ele disponibiliza de graça essas obras, o que é algo realmente muito bom da parte dele para divulgar o latim. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Deixe nos comentários, né, o que você acha, se você vai adquirir essa obra ou não. O que você acha de estudar o latim. Né, o que você recomendaria também para tratar sobre esse assunto. E é isso. Muito obrigado pela atenção.